Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e você está no Aventuras Além do Corpo. Hoje vamos falar sobre uma temática que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que são as reencarnações. Você acredita em reencarnação? Vamos bater um papo sobre isso depois da vinheta. A questão da reencarnação é um assunto bastante discutido há muito tempo e que é um assunto muito mais comum de ser tratado nos países de origem oriental, aonde se tem a cultura da reencarnação através de religiões como o hinduísmo e o budismo, que aceitam amplamente esta questão. No Ocidente, nós temos algumas dificuldades para compreender este assunto da reencarnação devido à reencarnação ter sido tirada dos nossos livros sagrados lá no concílio que teve em Constantinopla, cerca aí de 400 anos depois de Cristo, mais ou menos. E neste concílio foi decidido então que este assunto seria tirado dos cânones da igreja. Contudo, este não era um assunto estranho para as pessoas na época, visto que este assunto vinha já do Egito. Lá na Grécia Antiga, muito se falava desse assunto, principalmente pelos pitagóricos, e este assunto ele veio continuamente também para as culturas posteriores. O próprio judaísmo acredita, se vamos pegar aí os estudos da Kabbalah, acredita em reencarnação também. São vários rabinos que falam deste assunto da reencarnação. Portanto, este não era para ser um assunto tabu para nós. Os primeiros cristãos, provavelmente por serem judeus, também tinham algum tipo de crença reencarnacionista. Dizem-se que os cristãos gnósticos, os cristãos que eram os cristãos primitivos, né, os primeiros cristãos, que tinham aí uma certa influência helenística vindo da Grécia, também acreditavam em reencarnação. Então este é um assunto que foi retirado do nosso convívio, contudo, era algo para ser comum entre nós. Hoje em dia, com o advento aí do espiritismo, essa terminologia da reencarnação tornou-se muito mais aceita entre nós, muito mais comum. Embora a forma como se fala de reencarnação dentro do espiritismo é um pouco diferente do que se fala em reencarnação no hinduísmo, no budismo e mais nos povos antigos também, né? Mas ainda assim existe uma transmigração da alma. Casos na Índia são muito comuns de acontecerem e foram amplamente estudados por Ian Stevenson, um grande pesquisador do assunto, que tinha como objetivo, veja só, ele ganhou US$ 1 milhão em fundos de pesquisa para refutar essa questão da reencarnação que vinha crescendo na Europa. Ian Stevenson foi a fundo nessas pesquisas e acabou tornando-se um dos grandes defensores dessa questão da reencarnação. Ele escreveu livros muito interessantes, fez trabalhos muito interessantes. Eu tenho 2 livros dele, vou trazer um para vocês aqui que eu gosto muito, que é Reencarnação 20 Casos. Este livro ele é muito bom e ele tem uma pegada bastante científica, porque Ian Stevenson realmente foi a fundo nas pesquisas e eram pesquisas feitas com pessoas que tinham lembranças de vidas passadas, crianças que com cerca de 3, 4, 5 anos trazem histórias fantásticas de reencarnação, como o caso de Buakan, um tailandês, que foi pesquisado não por Ian Stevenson, mas pelo continuador da obra do Stevenson. Quando Stevenson vem a falecer, teve o Tucker que continuou essa pesquisa do Ian Stevenson.
Ele conta a história muito interessante de um tailandês de 3 anos de idade que afirmava ter sido um professor que vivia em uma outra vila e que estava indo de bicicleta para o trabalho quando foi alvejado por um tiro pelas costas. Esse pequeno tailandês tinha uma marca de nascença, inclusive na testa e outra na parte de trás da cabeça. Tucker levou então este menino, junto com sua família, para esse vilarejo para pesquisar e tentar encontrar quem seria essa pessoa. Ele sabia inclusive o nome, ele dizia que era Buacan. E realmente eles encontraram a família, os pais desse rapaz Buacan, que realmente ele estava indo de bicicleta para o trabalho, ele foi alvejado pelas costas e o tiro foi na parte de trás da cabeça e saiu pela parte da frente, criando um grande buraco, né, uma ferida grande. Consequentemente, o menino tinha uma marca de nascença bem grande na testa. Vejam só que interessante. O menino fala conta vários detalhes que não teria como ele saber, então trazendo de uma certa forma uma comprovação da reencarnação. Mas casos no Oriente são muito mais comuns. Aconteceu um caso nos Estados Unidos que foi realmente bastante interessante também, que teve muita repercussão nas mídias, porque era de um rapaz, de um menino de 5 anos, que também trazia recordações de sua vida passada. Ele dizia para sua mãe que ele era uma pessoa que vivia em Hollywood e que era para ela levar ele para a casa dele. Vejam só. E ele então aí a família entrou em contato então com o pesquisador, que conseguiu aí com investigações levar o menino até o local em Hollywood. O menino dizia ser um homem que viveu em Hollywood, que dançou na Broadway e fez filmes até depois tornar-se um agente bem conhecido naquele local ali. Então eles levaram o menino até lá, o menino deu 55 fatos da vida dessa pessoa e na pesquisa esses 55 fatos foram comprovados. Foi realmente uma pessoa que viveu nos anos 30, lá no começo, né, dos filmes, que fez participação no filme, dançou realmente na Broadway e depois se tornou um agente conhecido na época. Veja só que interessante. O menino então se lembrou da esposa que ele tinha, dos filhos que ele tinha e deu vários outros detalhes. Coisas realmente fantásticas que são difíceis de serem refutadas. No mínimo, dá para se dizer que tem coisa estranha aí. Mas essa questão da reencarnação, vista nesse tipo de caso, elas são muito fortes, realmente. Tem um filme muito bom, aliás, que eu vou indicar para vocês, que se chama Minha Vida na Outra Vida. Assistam, é fantástico, é um caso verídico e que mostra muito bem essa questão das lembranças da reencarnação. Também existem técnicas de regressão a vidas passadas por hipnose, que também induzem a pessoa às lembranças de vidas passadas, que é o caso que a gente conhece muito bem de Brian Weiss, né? Brian Weiss é um escritor muito conhecido, renomado, que tem várias obras sobre essa questão da reencarnação e que trazem relatos fantásticos. A dificuldade dos casos feitos por regressão é que pode haver uma certa indução, às vezes, do hipnoterapeuta se ele não for bom. Então, muitos casos, às vezes, podem ser induzidos. Contudo, os casos relatados por Weiss, por exemplo, são realmente muito interessantes. Tem o caso da filha do Brian Weiss, por exemplo, que ela não conseguia ter apesar da profissão do pai, né? Ela não conseguia ter uma regressão bem-sucedida. Com 25 anos, uma idade muito baixa, ela teve catarata, uma doença que não é para essa idade, né? Então, foi feita uma regressão nela, e ela descobriu nessa regressão que ela tinha sido, em uma outra vida, um bruxo, um mago que viveu na Idade Média e foi acusado pelos aldeões de magia. E então
os aldeões, colocaram fogo na casa desse bruxo e depois colocaram fogo, queimaram os olhos deste bruxo. E por esse motivo, ela estava tendo, com essa idade, esse resquício da vida passada, tendo catarata, né? Após essa lembrança, ela teve uma melhora muito rápida desse problema dela. E são diversas histórias relacionadas à reencarnação que são muito interessantes e que valem a pena ser pesquisadas. Eu trago aqui para vocês, então, algumas indicações, que é o próprio livro, então, do Ian Stevenson, que eu estava falando. Esse livro aqui, Reencarnação Coletiva, ele é muito interessante porque ele fala da reencarnação de várias pessoas lá na Inglaterra, provinda do grupo chamado Cátaros. É um grupo cristão gnóstico que tinha na Idade Média e que foi queimado pela Igreja Católica. Os Cátaros eram um grupo bastante forte, muito interessante, de um cristianismo bastante puro. Então é legal conhecer também a história dos Cátaros que tem aqui, mas também essa história de reencarnação coletiva de várias pessoas. Também temos aqui o livro A Noviça e o Faraó, que é muito interessante se ler, que fala de uma mulher que fala de uma pessoa, uma menina que caiu e acabou sendo considerada morta na época, e ela teve como se fosse uma EQM, né? E ela retornou à vida, mas ela retornou dizendo ser uma sacerdotisa egípcia. E aí ela conta detalhes muito interessantes do Egito. O interessante da história dela, Onset é o nome dela, é um nome que ela utilizou egípcio, tá? O interessante dessa história dela é que ela foi morar no Egito, ela foi para o Egito e ela conseguiu ajudar a descobrir uma cidade perdida entre as areias, que era a cidade onde ela morava no Egito. Então ela colaborou com a ciência para a descoberta arqueológica. Realmente muito legal, muito interessante, vale a pena ser lido. Fora isso, tem os livros do Brian Weiss, que também são fantásticos e que vale a pena ser lidos, todos eles, tá? Bom, pessoal, além disso, eu gostaria de falar também, aproveitando, né? Já falei que desses casos de lembranças espontâneas, falei dos casos onde existe uma regressão feita através de hipnose, mas também tem os casos através da projeção da consciência. Esses são muito bons também porque a gente tem um controle do que nós estamos vendo e normalmente nós estamos sendo amparados para o que a gente vai ver, tá? Eu tive alguns casos aí que eu vi reencarnação minha de vidas passadas que foram bastante impactantes para mim, foram pontuais, não foram de ver muita coisa de uma vida, mas fatos pontuais que eu vi que me fizeram refletir muito, me trouxeram um aprendizado muito grande. E esse é o objetivo de a gente relembrar vidas passadas. A gente não vai relembrar vidas passadas somente por relembrar, por diversão ou algo do tipo, porque é um assunto muito delicado, pessoal. Quando a gente fala em vidas passadas, são coisas que ficaram para trás e que muitas vezes não merecem ser relembradas, tá? Coisas que podem trazer certos distúrbios para a nossa vida. Então, não é legal a gente mexer de qualquer forma com esse tipo de assunto. É preciso um critério, é preciso um objetivo muito importante, principalmente um objetivo que seja terapêutico, tá? Bom, no meu caso, eu tive uma regressão aonde eu me vi sobrevoando umas montanhas que eu identifiquei intuitivamente como sendo a Grécia. Me parecia, e isso tudo é intuitivamente, essas informações vêm intuitivamente, ser Grécia antes de Cristo, bem antes de Cristo, tá? E, e eu me via sobrevoando, eu não me enxergava eu mesmo, eu estava, como em primeira pessoa, né, observando a cena, tá? Então eu estava sobrevoando essa ilha grega, tá? E eu vi uma mulher correndo por uma estradinha feita entre as pedras, entre as rochas, e ela corria em direção à vila. E eu olhei e essa mulher estava com a barriga muito grande, ela estava grávida. E ela corria
muito desesperadamente naquele momento, porque ela estava tendo dores do parto e ela ia ter o bebê a qualquer momento. E esse bebê era eu. Eu estava para reencarnar e eu via de cima a mulher lá embaixo. Eu reconheci essa mulher como minha própria mãe hoje, nos dias de hoje, tá? Então ela já foi minha mãe nessa vida na Grécia Antiga. E ela correu até chegar aos portões, mas ela não conseguiu entrar, ela quedou-se ali, e ali naquele momento eu fui puxado para dentro, né? Com uma grande alegria, sentindo uma grande alegria, que era o momento do meu nascimento. Então eu trago essa lembrança muito vívida, muito bonita. O local era muito bonito, gente. Era um lugar, uma ilha grande com bastante, como se fossem montanhas, pedras, assim, muito bonito, realmente, o mar muito lindo ao fundo, era realmente um lugar muito legal. E, e foi a sensação foi muito boa do nascimento, tá? Eu não vivenciei o nascer, mas o entrar o entrar no corpo que estava para nascer, tá? Então realmente foi bem legal. Aí eu acabei voltando, despertando, mas com essa sensação muito boa. A outra vez foi justamente o contrário. Eu vi o momento da morte. E foi muito interessante, porque depois essas informações que eu tive nessa experiência vieram a se confirmar num curso que eu fiz no Mosteiro Budista em Três Coroas, onde se explicava o processo da morte segundo o budismo. E eu senti algo muito ruim, porque eu ia perdendo toda a sensação do meu corpo e perdi a visão, todas as sensações do corpo, perdi a visão e por último eu também estava perdendo a audição, né? Não conseguia ouvir as coisas à minha volta e eu tinha uma sensação de que parecia que estava se findando alguma coisa, se acabando alguma coisa. E naquela vida ali eu também tinha a sensação de que eu estudava muito as questões de vida após a morte e esse tipo de assunto esotérico, místico, ocultista, espiritual, né? E naquele momento eu senti dúvidas. Quando eu estava morrendo, eu senti dúvidas se realmente eu estava, se eu ia realmente sobreviver após a morte, porque eu fui sentindo um desaparecer gradual da minha consciência, né? Então foi uma sensação bastante ruim que depois, conversando, eu vinha compreender, conversando com o pessoal lá no Mosteiro Budista, eu vinha compreender que esse é um processo natural de uma morte natural, que você vai perdendo a consciência de parte do seu corpo até você se desprender, você tem um breve apagão e acorda fora do outro lado, né? Muitas pessoas passam sem perder a consciência. No meu caso, eu perdi a consciência ali, né? Tive um apagão. Então a gente acaba aí já acordando do outro lado. Essa foi uma também experiência. E por fim, eu tenho uma outra experiência que realmente é uma experiência que me deixou bastante impressionado por muito tempo, né? Eu meditei muito sobre essa experiência. Foi uma experiência bastante desagradável. Eu morava numa casa no campo e eu era uma pessoa muito solitária, muito reservada naquela época. Eu não sei bem dizer que época que era, me representava ser uma época de um século XVII, XVIII, por aí. Era uma casa grande, de campo, de casa de madeira, né? E essa casa tinha uma espécie de um porão ali. E eu estava recebendo a visita de uma moça, que eu não me lembro agora quem seria essa moça, tá? Mas eu estava recebendo a visita dessa moça. E essa moça sofreu um acidente ao descer as escadas e acabou morrendo. E eu, de forma desesperada, sem saber o que fazer, eu tomei a atitude errada de esconder o corpo da moça. Eu coloquei o corpo lá naquele porão, dentro de um buraco bem fundo, de cerca de 3 metros mais ou menos. Eu coloquei o corpo lá, enterrei e nunca ninguém encontrou este corpo. Nunca ninguém encontrou esta moça. Eu, na época, eu não fiz isso por maldade, mas eu fiz por um sentido de autoproteção, cometendo um grande erro, né? Fiquei com medo
de dizer às autoridades o que tinha acontecido, que era uma época muito complicada e eu fiquei com medo então de sofrer retaliações. E, e essa sensação muito forte foi me enlouquecendo aos poucos naquela vida. Eu fui perdendo a noção, tendo pesadelos, tendo sensações ruins que foram se alongando no resto da minha vida, me trazendo muitas dificuldades naquela vida, dificuldades psíquicas. E até hoje eu tenho sonhos repetidos por ter sido tão forte essa sensação. Até hoje eu tenho sonhos repetidos com esse tipo de coisa, aonde eu escondia o corpo dessa pessoa. Até hoje eu tenho esses sonhos que se repetem, né? Agora já não acontece mais, já faz algum tempo, porque eu vim a compreender o que aconteceu, o erro que eu cometi, eu compreendi o processo, né, e o que aquela experiência estava querendo me dizer com tudo isso para a vida de hoje. Então eu não tenho mais sonhos repetitivos com isso, mas eu tive muitos anos sonhos repetitivos até ter essa experiência aí e meditar sobre ela. Bom, pessoal, para não me alongar muito mais, o vídeo é isso, sobre a questão da reencarnação. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Se gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, fazer a sua assinatura no canal, marcar o sininho ali, olhar se estão marcando para todas as notificações, para vocês estarem por dentro das notificações dos próximos vídeos. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Paz profunda e até o próximo vídeo.